ótimo dia, como tu estás? Bem? Eu tô ótima. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa abençoada, um sentimento que a gente tem que dar uma melhorada. Tem que dar uma melhorada nesse sentimento, porque senão as coisas não vão fluir. E com experiência própria, eu quero te dizer que se mudar a sintonia, a gente vai mudar muita coisa na vida da gente. Existem dois sentimentos que a gente carrega. Dois sentimentos. E eu vou falar a você na palavra, quem tinha tudo para ter esse sentimento negativo e não permitiu esse sentimento. Primeiro sentimento é o sentimento de ressentimento. Que sentimento é esse? É um sentimento que você fica ressentido com algo, com alguma coisa que aconteceu. E o outro sentimento é o de culpa por algo que você fez. Ressentimento sempre a maioria das vezes, é por algo de alguém, que alguém fez com você. E o de culpa é o que você fez com alguém. E esses dois personagens, eles perseguem a gente. Eles perseguem de uma forma que eles tiram nossa paz. Você que está me ouvindo neste momento, você com certeza já teve vários momentos de lembranças de ressentimento de pessoas. E esses momentos, muitas das vezes, ele atrapalha o seu crescimento. Eu digo por mim, tudo que eu estou falando aqui foi por experiência própria. Então, quando você tem ressentimento de alguém, você tem algo negativo que aconteceu de alguém com você. Que naquele momento, olha que coisa interessante, naquele momento foi muito dolorido. Dizem, tem um grande escritor que ele fala que entre tragédia e comédia só é questão de tempo. Então você teve a raiva da pessoa naquele momento, você teve seu desgosto naquele momento, mas depois, se você resignificar isso, fica engraçado. Quem aqui já passou por alguma experiência que naquele momento foi muito ruim e depois essa experiência ela ficou engraçada, que você até conta, fica cômica, não é verdade? Porque você está resignificando isso, ou seja, um sentimento negativo, você trouxe ele para o positivo, então você não sente mais dor. Mas uma coisa que mais atrapalha hoje a gente é segurar esse sentimento. Porque, a pessoa que fez algo com você negativamente, ela não lembra. Talvez ela até cumprimente você, mas você está segurando essa lembrança. E hoje, esse momento aqui com eu e você, eu quero te dizer uma coisa. Solte. Libere, porque você está segurando algo que não é para segurar mais. Micheline, mas foi uma dor muito grande, foi um momento muito grande. Esses dias, nas minhas vendas, nas minhas saídas, nos meus encontros com pessoas, todos os dias eu tenho um contato, no mínimo, com 10 pessoas novas que eu nunca vi na minha vida. E sempre eu escuto conversas assim, eu sou muito comunicativa e eu falo muito com as pessoas e as pessoas conversam muito comigo. E recentemente tem uma pessoa que ela falando comigo que ela teve um grande desafio com alguém. E ela está guardando aquela angústia no coração. Quando fala, chora. Quem está sofrendo com esse sentimento negativo, com esse ressentimento, é a pessoa que fez
há 10 anos passados, é a pessoa que está com problema. Se ela liberasse, se eu liberasse esses ressentimentos, quem ia lucrar? Lógico que era eu, lógico que é ela. Então você está segurando algo que está atrapalhando sua vida. Então, a partir de hoje, todo ressentimento que você tiver de algo, de alguém, comece a liberar. Eu sei que não é fácil. Às vezes foi algo que para você foi dor, para mim não foi. Existem vários sentimentos na vida que cada pessoa recebe de forma diferente. Na psicologia mostra que tem pessoas que recebem uma raiva, um assunto, uma discussão e não sentem dor com aquilo. Depois fica até rindo. Mas tem gente que é muita dor. É muito desespero intimamente, porque pessoas e pessoas são diferentes. Então essa mensagem é exatamente para você. Se libere, se liberte e se libere desse sentimento. Você está apenas segurando. Isso aí que não é seu. Outra coisa muito importante é outro sentimento, é o sentimento da culpa. Todos nós, na nossa idade, fizemos algo que hoje se torna feio, vergonhoso, ruim. A gente fez algo no passado. Seja em que área a gente fez. Todo mundo que chega, por exemplo, numa idade depois de 25 anos, principalmente 20 anos, ele começa a se sentir culpado. Culpado por algo que ele fez. É outro sentimento que atrasa seu crescimento, viu? É você se sentir culpado de algo que você não pode mais consertar. Então, a culpa que eu fiz no passado, algo que eu fiz no passado, eu não posso mais carregar. Entende? Como assim, Michele, eu não posso mais carregar? Você tem que se libertar disso. Tem pessoas que se sentem tão culpadas, que elas têm que ter ajuda psicológica, um psicólogo, um psiquiatra, com o que quer que seja, para se libertar da culpa. A culpa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você, por um motivo muito especial, gente, ninguém faz algo ruim a ninguém. Muitas das vezes não é por querer, não. É pela circunstância. Se você fez algo por mal a alguém, não foi porque você quis. Foi a circunstância que levou você a fazer isso. Hoje, com certeza, se eu lhe perguntar se você faria novamente, você com certeza você ia dizer a mim que jamais faria aquilo. É verdade ou não é? Então essa culpa que você está carregando aí, muitas das vezes foi porque não conseguiu criar um filho. Muitas das vezes é uma omissão sua do passado que você poderia ter feito algo por alguém. Uma culpa porque você não tomou uma direção certa. Você tomou uma decisão errada. Você se sente culpado por hoje estar na merda hoje. E por causa de culpa sua, você está se sentindo mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus chegou para aquela mulher prostituta que foi pega, olha que coisa de doido, foi pega em flagrante. E todo mundo querendo apedrejá-la. Ele olha para todo mundo, fica olhando e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E devagarinho foram saindo os mais velhos, por último os mais novos. Essa culpa não é mais sua, viu? Essa culpa já está liberada para a honra e glória do Senhor. Você já está liberta. Se você fez algo no passado que está torturando, seja algo feio, que para você tem feio, você tem uma culpa tão grande, você tem uma angústia tão grande que está lhe amarrando. O espírito do ressentimento, ele é um que vai atrapalhando o seu crescimento.
Porque você, deixa eu dizer duas coisas que eu falei no começo, o ressentimento e a culpa. O ressentimento, para a gente voltar, ele vai atrapalhando você de crescer, porque você fica com ódio, fica com raiva, fica guardando aqui no seu coração uma mancha podre. Vamos se libertar disso. A pessoa que você tá com ressentimento, ela não tá nem aí para você. Então, assim, é jogar pérolas aos porcos. Você que tá sofrendo, nesse sentido. E a culpa é pior ainda, porque é algo que você fez, que você não tem como resolver, que é passado. Mas a partir de agora, se você resignificar isso, você se libertar da culpa, você vai se tornar nova criatura. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu trabalhei com marketing multinível. Quando a gente trabalha com esse tipo de segmentos, a gente trabalha nas duas vertentes, na positiva e na negativa. Como assim, Micheline? Eu chego na casa de alguém e jogo a missão que a pessoa vai prosperar, porque eu estou acreditando que vai dar certo. Primeiro eu acredito. E a pessoa faz o investimento. Depois, a pastanta não dá certo. Aí muitas das vezes a pessoa quer culpar você. Mas você levou para aquela pessoa a esperança de dias melhores, de vida melhor. Se ela não prosperou, ela não pegou, ela não cresceu, não é problema seu. Entende? Então você não precisa estar culpado. Por muito tempo eu carreguei a culpa, porque fulano não deu certo, porque podia ter feito outra coisa, eu não era para ter ido lá, entendeu? E essa culpa me atrapalhou do meu crescimento. Então eu quero dizer a você, se você fez algum negócio, se você teve alguma coisa no passado que você se sente muito culpado por algo, se libere agora. Porque você não pode mais carregar esse sentimento. Que esse sentimento ele não é seu. Esse sentimento da culpa, ele não é seu. Ele é alguma coisa que ficou no passado. Então, a partir de agora, se liberte para a honra e glória do Senhor. Deixa eu te dar. Tem vários personagens na palavra, mas tem um que me chama muita atenção, que é José. Olha que coisa na palavra. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. José, olha para cá, por ele ter sido vendido pelos seus irmãos, ele não guardou ressentimento e nem guardou culpa. Ele podia também estar culpado, mas rapaz, eu fui contar o sonho aos meus irmãos, para que eu fiz isso? Por causa disso eu estou aqui. Outra coisa importante que ele fez, se você ler a palavra direitinho, se você ler Gênesis todinho, na parte de José, você vai ver que em nenhum momento ele tem esses dois desafios na alma dele. Ele não aceitou o ressentimento nem a culpa. De lá, ele foi para a prisão. E, aliás, foi para a casa de Potifar. Quando chegou lá, a mulher de Potifar tentou seduzir e ele não quis e colocaram ele na prisão. Nenhum momento lá na prisão mostra que Moisés se sentiu ressentido com a mulher de Potifar, com Potifar. Ele podia ter dito, mas rapaz, eu ajudei tanto você, Potifar, eu fiz tanta coisa e você me fez isso. Não mostra isso na palavra. Ressentimento não teve. Teve os copeiros, teve os prisioneiros com ele. Ele disse o sonho de um morreu, o outro ficou. E passou tempo, passou mais de dois anos. E ele não ficou com ressentimento. Porque aquela pessoa não chamou logo de imediato. Ele foi para Faraó. Faraó viu sabedoria nele, teve graça, Deus colocou graça na vida de Moisés e Faraó olhou com outros olhos. Olha que coisa linda. E decretou que ele era o segundo homem do Egito. Mas ele em nenhum momento, ele ficou ressentido. Nem com Potifar, nem com a mulher de Potifar. E nem com o copeiro lá. E nem muito menos, olha que coisa de doido, com os irmãos que fizeram. Será
que porque ele tinha esse sentimento nobre de não ter culpa, não se sentir culpado e não se sentir principalmente ressentido. Será que não foi isso que Deus prosperou tanto Moisés na terra no momento certo? Porque eu e tu, às vezes, a gente não está prosperando em algo que a gente está fazendo. Será? Por que será? Não está acontecendo, a nossa família, por exemplo, muitas vezes não está evoluindo, nossos negócios não estão evoluindo, o meu e o teu. Nossa vida não sai dessa mesmice. Por que será? Será que não é o sentimento de culpa que está atrapalhando? De algo que você não pode resolver mais? Joga no mar sagrado. Eu era criança e meus avós diziam, olha, joga no mar sagrado, joga no mar sagrado. Eu não sabia nem o que danado era o mar sagrado, mas na palavra hoje a gente compreende. Eu jogava no mar sagrado, até hoje eu tenho essa ideia. Joga no mar sagrado. Então todo sentimento de culpa, eu decreto agora na tua vida, que tu arranque, tire esse ódio, esse rancor, essa coisa do passado que não vai te levar a nada. Esse sentimento também de ressentimento por alguém, por uma situação que aconteceu e você não teve. Imagina se Moisés tivesse ressentido com os irmãos. Deus não tinha aberto as portas para ele, não. Então, quando eu disse a você que tem muito código na palavra, tem muita coisa forte. Quando a gente só vê o fim, a gente só vê que Moisés foi governador, que Moisés resolveu a fome, Moisés não, que José foi governador e resolveu a fome naquela época. E trouxe os irmãos, trouxe a família e todos prosperaram. A gente só vê isso. Mas o percurso, tu acha que esse menino, um jovem, que tinha tudo na vida, foi vendido como escravo? Escravo! Hoje, às vezes, até um empregado da pessoa, a gente vê aí na televisão, que sofre, que só. Imagina a pessoa ser escrava, viver por comida, por favor. Como sofreu, como passou coisas. Mas ele era tão sábio, era tão diferente, que ele não se tornava mais escravo onde ele estava. Ele não era mais escravo do passado. Ele não era mais escravo da culpa. Ele não era escravo mais do ressentimento. Ele já se libertou. No momento que José foi preso, foi pego, foi vendido como escravo, ele já se libertou. Então, não sei qual é o momento que você está. Talvez esteja um momento tranquilo, de paz, mas você traz tanta culpa. Você traz tão sem ressentimento. Você é uma pessoa ressentida. Você é uma pessoa amarga. Você é uma pessoa que essa culpa está atrapalhando de você ser feliz. Essa culpa está atrapalhando de você viver o melhor dessa terra. Esse ressentimento está atrapalhando de você curtir sua família, curtir seus filhos, curtir seu marido, curtir seus negócios, curtir sua saúde. Você tem uma saúde de sobra, mas é ressentida, é amarga. É uma pessoa simplesmente que ninguém quer estar perto, entendeu? E ninguém quer estar perto de você. Então, a partir de hoje, você simplesmente você é ressentida. Então, você comece a melhorar isso na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é lindo. E Ele te ama de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa melhorar isso. Você precisa melhorar. Melhorar esse ressentimento, essa culpa, essa amargura no seu coração. Tem pessoas que é tão ressentidas, que a gente chega perto delas, a gente se sente uma angústia. Então, a partir de hoje, libere isso. Seja feliz, seja livre. Essa culpa não te pertence. Eu quero saber nem o que foi. Não quero saber se foi um aborto que você fez. Não quero saber se foi enrolou alguém. Não quero saber se foi um ódio que você decretou alguma coisa. Não quero saber se foi uma palavra de maldição que você jogou. Eu não quero saber se foi uma coisa que você fez e prejudicou alguém. Essa culpa não é mais sua. Essa culpa do Espírito Santo, Deus de Israel, colocou seu único filho para levar nas costas. Ele levou no Calvário. E você está liberta para a honra e glória do Senhor. Tome posse agora. Se liberte agora. Porque Satanás, ele quer exatamente que você fique amarrada nessa culpa que não é mais sua.
Esse ressentimento não é mais seu, se libere. Chegue, peça a Deus que tire do seu coração todo ódio, todo rancor, todo ressentimento. Porque eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer na tua vida. Tem promessas na tua vida que está chegando. Mas como é que vai entrar? Promessas são coisas boas, prosperidade são coisas boas. Ela não entra onde está cheio. E você está cheio de ressentimento e de culpa. E a partir de hoje, a partir de agora, vamos construir algo novo. Vamos construir mentalidade nova. Como eu digo sempre, se nada entra, nada sai. O que é nada entra? Se você não consegue ler a palavra e compreender, tira um momento, você que está ressentida, que está culpada, tira um momento para ler a história de José, para você se sentir uma José, para você ver que ele se libertou a partir do momento que foi escravo. Ele não era escravo na mente dele, ele estava. Então, a partir de hoje, você não é escrava dessa culpa. Você não é escrava desse ressentimento. Você é liberta. Para a honra e glória do Senhor, se liberte desta culpa. E não segure esse ressentimento negativo. De ressentimento, não segure. Imagina que coisa de doido. Tu tá andando de mão dadas com ressentimento e de mão dadas com a culpa. Quando o ressentimento tá melhorzinho, a culpa puxa. Quando a culpa tá com tudo, o ressentimento puxa. Tu vai para onde? Tu não vai conseguir ir para canto nenhum. Então começa a se libertar hoje. E veja o testemunho de José. Outro personagem muito forte é Daniel. Ninguém vê que Daniel pediu ao rei para jogar o que acusou ele na cova dos leões. Mas o rei que fez. E depois daquilo ali não teve nenhum ressentimento. Não é verdade? Nenhuma palavra negativa. Então a partir de hoje, eu decreto na tua vida, bênção, que tu seja próspera e que Deus te abençoe. Eu vou deixar para a tua meditação, José, na parte que aconteceu, José 40. Lê esse versículo, José 40, ele tinha tudo para simplesmente não tá bem. Por quê? Porque ele foi preso, ele foi injuriado, ele foi tudo. Tiraram tudo dele. Mas simplesmente ele estava em paz. E fluiu tudo na vida dele. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, meu Senhor Jesus, eu entrego este dia em tuas mãos, entrego as pessoas que estão ouvindo essa palavra agora. Deus os liberte. Liberte desse ressentimento negativo, liberte dessa culpa. Pai, em nome de Jesus, que a partir de hoje eles são novas criaturas em Jesus Cristo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Jesus. Eu estou na paz, eu tenho a mente de Cristo. Se a partir de hoje você está liberto para a honra e glória do Senhor. E que Deus te abençoe. E que a partir de hoje, tome posse das bênçãos. Compartilhe esse vídeo com alguém. Você que está me ouvindo. Até segunda-feira a gente está nesse propósito. De 4h35 da manhã. Que Deus te abençoe e que tu tenha um dia abençoado.